O drop de colunas normalmente é uma das primeiras tarefas que você faz no tratamento de valores ausentes, porque é algo fácil de você rapidamente identificar e aplicar um filtro. Então eu recomendo que você siga mais ou menos essa ordem. Eu não gosto de ficar decorando nada, mas em geral essa ordem vai atender a maioria dos casos. Então você primeiro identifica os valores ausentes, como fizemos, drop de colunas com base em um critério que você escolher, 30% é um valor amplamente usado, e aí as colunas que sobrarem com valores ausentes, você vai ter que agora aplicar algum outro tipo de tratamento. Nós mantivemos as colunas com TCP, ok? Foi a nossa decisão. E elas têm um alto percentual de valores ausentes. Uma pergunta para ver se você está atento. Eu posso preencher essas duas variáveis com o valor da média da variável? Então, eu tenho 64% e 58% de valores ausentes. Claro que eu tenho outros valores preenchidos, já que o dataset tem mais de 150 mil registros. Veja que eu tenho 96 mil ausentes para a primeira variável e 88 mil para a segunda, entre 150 mil registros do conjunto de dados. Eu poderia calcular a média dos valores que estão presentes e então preencher o valor ausente com a média. Eu poderia fazer isso? E a mediana? Poderia? Nesse caso, não seria uma boa estratégia. Por quê? Porque eu ia preencher metade dos valores da variável, praticamente metade, um pouco mais, 64%, 58%, com o mesmo valor. Então imagine, calcula a média, e aí eu imputo a média aonde está ausente. 64% da variável, da primeira variável, é receber a média. Da segunda variável, 58%. Ou seja, eu ia alterar completamente a variável. Completamente. Para esse caso, não faz sentido você fazer a imputação com a média nem com a mediana. Precisamos usar alguma outra estratégia. Então, olha o que eu tenho aqui para você. Uma vez que as porcentagens ausentes de TCP, das duas variáveis TCP, são muito altos, iremos imputá-los com o método de preenchimento reverso. Nesse caso, usar um único valor como média ou mediana não é aconselhável, pois pode alterar nossos dados de uma forma indesejada, tornando a maioria dos valores igual ao único valor, a média ou a mediana. Nós vamos agora aplicar o FIO-NA, que é exatamente o método do Pandas para preencher valores ausentes. Só que nós colocamos o FIO-NA dentro desta função, fixMissingBfill, que é backward fill. Vamos dar uma olhada na função. Aqui está ela. Estou dentro do estratégia 1, ok? Descendo um pouquinho, veja que eu tenho aqui o bfill e o ffill, que eu vou usar daqui a pouquinho também. Colocamos o nome da função e a descrição. Mais do que isso, eu acho que não dá para fazer. Estamos entregando tudo para você nos mínimos detalhes, documentado em português, passo a passo, linha a linha. Padrão DSA, que essa altura você já conhece. Método bfill. Propaga o primeiro valor não nulo observado para trás, até que outro valor não nulo seja encontrado. Ou seja, se eu fizesse a imputação com a média, eu ia preencher todos os valores ausentes com o mesmo valor, certo? Sempre com a média ou a mediana. Com o backward fill, não. Ele pega o valor anterior e preenche o valor ausente. Aí ele vai para o próximo. E assim sucessivamente. De modo que eu não vou preencher sempre com o mesmo valor. Eu vou usando, na verdade, o mesmo padrão que já está no conjunto de dados. Isso é o backward fill. O forward fill é basicamente a mesma ideia, só que ao contrário, né? Propaga o valor não nulo observado para frente. Para essas duas variáveis aqui, que tem o TCP, que estão com alto percentual de valores ausentes, nós vamos usar o bfill, backward fill. Como fazemos isso? Observe aqui no código. Primeiro, ele vai receber o data frame e a coluna como argumento. Eu calculo o total de valores ausentes. Eu então aplico o FIO-NA para o data frame naquela coluna que eu passei como argumento, usando o método bfill. Pronto, é só isso mesmo. Isso aqui é a função, fim de papo. Aqui nós temos para você a documentação do FIO-NA. Depois eu recomendo que você visite aqui, inclusive, a documentação, que é muito boa, tem alguns exemplos também, ajuda a complementar o seu conhecimento. Vamos então aplicar a função primeiro para o dataset clean, que é exatamente o dataset que nós criamos aqui em cima, já devidamente limpo, já com o drop das colunas, e com a primeira coluna que eu quero aplicar o backward fill, ou preenchimento reverso. Executa, ele vai emitir um resultado. 96.649 valores ausentes foram substituídos com o método de preenchimento reverso. Se você observar aqui em cima, é exatamente o total que havia de valores ausentes. Vamos aplicar também o preenchimento reverso na outra variável TCP,
Basicamente a mesma coisa, só mudo a variável. Executa, 88.146 registros foram então preenchidos. Interessante, hein? Veja que é algo simples, não é algo necessariamente ultra avançado. É muito mais uma questão de interpretação. Até pouco tempo atrás, pelo menos uns 2 ou 3 anos, não existia o fio NA. Esse método aqui, ele não existia com esses dois métodos, não é? Cadê? Tá aqui. Tinha o fio NA, mas não tinha esses atributos do forward e do backward. Isso aqui foi criado recentemente porque é algo que as pessoas estão fazendo via programação de computadores. Você podia criar um algoritmo, né, um script para isso. Eu mesmo já ensinei na formação cientista de dados. E aí, mais recentemente, lançaram o fio NA, com esses dois argumentos que permite você preencher os valores ausentes olhando para frente e olhando para trás, sem necessidade de preencher sempre com o mesmo valor. Isso é o preenchimento reverso. Vamos agora aplicar o preenchimento progressivo em outras duas variáveis. Eu mostro no próximo vídeo, tá lá?